Bom dia, hoje é dia 11 de novembro, estamos aqui no Rio de Janeiro, uma reunião que é parte das comemorações dos 40 anos do SESC, e aqui comigo um sesquiano de primeira hora, vamos dizer assim, o Fred. Vou começar, Fred, pedindo que Frederico se apresente. Fred, como preferir. Como é que você prefere se apresentar? É um prazer, né, estar aqui falando contigo, Pará, mais uma vez. Meu nome é Frederico Pérez, Fred, eu sou pesquisador do SESC há 30 anos, dos 40 anos que o SESC completa, eu estou lá há 30, trabalho biólogo de formação, mas trabalho na perspectiva da formação em saúde do trabalhador e também em saúde ambiental, e essa área que eu tenho me dedicado nesses últimos anos, além de pesquisas nas relações entre a saúde, o trabalho e o ambiente, né? Mas a questão da formação sempre foi algo muito caro para mim. Bom, Fred, esse é um tema atualíssimo, desafiador, que a gente tem muito importante conhecer sobre a abordagem que vocês utilizam no trabalho principalmente para superar aquela velha abordagem da educação bancária, como se dizia, transmissionista bancária, como diria Paulo Freire. O participante visto lá como um pote vazio, onde você vai enfiando coisas. Exatamente. E vocês têm uma longa história, eu queria que você contasse da perspectiva e da experiência. E tem a ver até com o tema da oficina de hoje, né? Porque o SESC, a completar 40 anos, completam também 40 anos das primeiras iniciativas de formação. O nosso curso de especialização começa a ser pensado justamente no final do ano de 85, e a primeira turma começa em 86. Foi o primeiro curso nacional de especialização em saúde do trabalhador, uma formação de âmbito nacional, que durante algum tempo era a única que você tinha no país. E o curso nasce um pouco do movimento da construção de um campo na saúde, em torno da saúde do trabalhador, com os atores da reforma sanitária, culmina em 86 na primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, e o curso tenta refletir um pouco do retrato desse campo. Permite só uma interrupção para fazer um registro de uma das alunas um desses primeiros cursos aqui, foi a minha irmã, a doutora Isabel Muniz de Almeida, lá do Espírito Santo. Aí eu quero falar o nome dela. Poxa, excelente. Aliás, naqueles cadernos, nos livros que vemos no primeiro curso, né? Sim. Não primeiro, já foi o primeiro à distância. O primeiro é AD. O primeiro é AD. Tem uma história em quadrinhos onde eu, subrepeticiamente, inventei o nome da doutora como doutora Isabel, em homenagem a ela. Maravilha, exatamente. E foi um momento riquíssimo. Eu me lembro muito da gente trabalhando na construção desse curso, né, que foi assim o segundo momento em que a gente parou para repensar a formação. A existência do primeiro que permitiu. Lógico. Naquele momento, você veja, nós começamos isso em 2004, o curso de especialização já tinha quase 20 anos, sendo ofertado regularmente, anualmente, para o Brasil inteiro, e aí a necessidade de formação em larga escala, naquele momento, colocava a gente o desafio de pensar a incorporação de tecnologias educacionais. Então, transladar todo esse conhecimento e os 20 anos de experiência que a gente já tinha com o curso de especialização para um curso de especialização EAD foi um grande desafio. Além de nós dois, participamos quase 80 pessoas naquele processo, e pesquisadores, atores da prática, pessoas envolvidas no campo da saúde do trabalhador do Brasil inteiro, e aquilo se refletiu nas habilidades e competências que a gente desenvolvia naquele curso. Mas veja, mesmo aquela inovação que a gente trouxe já está completando quase 20 anos, e o mundo do trabalho não para de mudar. Também não param de mudar as demandas que a gente tem formativas, e principalmente os interesses dos trabalhadores que precisam se formar nessa área. Então, acho que o grande momento agora é a gente repensar
a formação para atualizar essas habilidades e essas competências para os dias atuais, considerando o cenário bastante desafiador que a gente vive no mundo do trabalho. Então, essa perspectiva teórica, então, vamos dizer assim, beber na fonte lá do Paulo Freire, da educação popular, fala um pouco desse resgate. Maravilha. Na verdade, o grande desafio que nós temos agora é incorporar lições que já foram deixadas há mais de 40, mais de 50 anos, principalmente por Paulo Freire, por seus discípulos. E lições que a gente, na formação em saúde pública, não deixou, não conseguiu incorporar na sua prática. A gente ainda hoje depende muito de formações estanques, cursos fechados, conteudistas, oferecidos por técnicos para pessoas, supondo supostas carências cognitivas ou de habilidades nessas pessoas, que, como você falou, o receptáculo, né, nós teríamos os receptáculos como uma academia e os receptores ou os recipientes vazios ali nessa perspectiva. A gente está tentando romper um pouco com essa prática, com a possibilidade de repensar a lógica da formação. A perspectiva, não os conteúdos. Os conteúdos nós vimos atualizando ao longo do tempo, mas agora as práticas pedagógicas e pensar que os atores da prática precisam cada vez mais contribuir com a sua experiência para que nós, professores, atuemos mais como mediadores e menos como receptáculos de formação, e que a gente possa encontrar ou criar, através desses programas de formação, espaços de significação comum. Principalmente um princípio freiriano que a gente conhece e nos é muito caro, da apreensão da realidade. Eu acho que falta hoje a formação, não apenas em saúde do trabalhador, mas em saúde de uma forma geral, é a possibilidade de que esses programas de formação permitam a apreensão da realidade, que a gente consiga formar a partir da prática de cada território, de cada grupo, de cada equipe de saúde. É um desafio grande que temos aí, mas que estamos muito animados aí com essa possibilidade, aproveitando os 40 anos do SESC, de repensar isso. Ampliado, vamos dizer assim, com essa abordagem, compreensão de saúde, que vincula a saúde, trabalho, meio ambiente. Aliás, estamos em semana de COP. Sim, né? Sim. E a gente passou ainda no país grandes desastres que impactaram de uma maneira tremenda. Aliás, veio primeiro os grandes empreendimentos que consideram aquelas populações que existiam nos territórios grandes. E essa perspectiva me fala um pouco quem tem sido vamos dizer assim, mais os participantes, o público atingido pela formação nesses 30 anos. Aí você deu um excelente exemplo, porque hoje pensar a formação em saúde ou saúde pública, sem considerar que nós vivemos uma crise climática, e que é uma crise climática causada por projetos de desenvolvimento absolutamente insustentáveis que a gente vive, e com impactos em determinados grupos, geralmente, historicamente vulnerabilizados, como são os trabalhadores em diferentes categorias, em diferentes situações. E aí pensar, por exemplo, esses trabalhadores que são os que mais sofrem desses grandes impactos, que não só os empreendimentos causam, né? Os modelos insustentáveis de desenvolvimento que favorecem esses empreendimentos, como o agronegócio, as grandes indústrias exploradoras e tudo mais, quem são aqueles trabalhadores que estão ali, cada vez mais vulnerabilizados, com o trabalho cada vez mais precarizado e tendo que manter-se são saudável e inserido nesse mundo de trabalho que é absolutamente desafiador. Então, para essas pessoas, eu acho que cabe a gente pensar na formação. E há, no campo da saúde, um espaço que eu acho que é muito pouco aproveitado para a formação em saúde do trabalhador e que precisa cada vez mais ser o objeto dos nossos cursos, dos nossos programas de formação, que é a atenção primária em saúde. Porque é na atenção primária em saúde que a gente vai ver os primeiros problemas, os primeiros reflexos desse modelo de desenvolvimento sustentáveis sobre a saúde do trabalhador. E a gente não está tendo muita formação em saúde do trabalhador dirigida para esse campo. Então, um dos grandes desafios que nós temos é chamar e pensar a formação na atenção primária
dessas competências e habilidades em saúde do trabalhador, o olhar da saúde do trabalhador na atenção primária. Nesse público, Fred, assim, só mais uma vez, se resgata alguma coisa diferente aí que tem acontecido. Nós temos, por exemplo, os próprios trabalhadores, onde de estruturas como o DIESAT, que faz um diálogo mais constante com os trabalhadores, e também trabalha com uma tentativa de formação, respeitando bebendo da mesma fonte de inspiração teórica, hoje na saúde da família, o ACS, como que vocês têm experiências também com esse público, como está sendo? Sim. Eu acho que é um grupo que tanto o SESC tem atendido, inclusive primordialmente, porque a gente tem identificado as demandas formativas muito fortes nesses grupos que você cita, tanto do movimentos sociais, tanto também das organizações de trabalhadores, e a gente tem esse desafio de fortalecer cada vez mais. Com relação aos agentes comunitários de saúde que você também menciona, são atores fundamentais hoje, porque eles estão no território, são das comunidades, eles conseguem identificar e antecipar-se aos principais problemas numa perspectiva da gente evitar os danos futuros. Mas muitos deles não têm sequer um olhar, convivem diariamente com situações problemas. A gente sabe que é da saúde do trabalhador, mas que não são exploradas. Falta esse olhar, falta essa perspectiva. Então, a gente poder fazer isso, desenvolver isso nesse grupo, eu acho que seria um ganho tremendo. E é óbvio que a gente precisa fortalecer esforços nessa direção. Eu estava lembrando da XIS, que é um outro público bem interessante. E uma pergunta é se qual tem sido, vocês têm, por exemplo, quem está interessado em conhecer esse trabalho de foco na prevenção, tem um site específico, uma fonte, materiais, produtos elaborados por vocês? Com certeza. Como que a gente acha esse material? Olha, o SESC tem lá o site dele, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que é ensp.fiocruz.br. Ali vocês vão achar o material, vão achar as informações sobre os cursos oferecidos, tanto na saúde do trabalhador como na saúde pública, de uma forma geral, e acompanhando o SESC nas mídias sociais. Hoje, as mídias sociais são uma grande forma da gente poder dialogar. Agora, eu me lembrou do Fadel aqui, e eu lembro do Fadel ouvindo alguém dar uma sigla e dizer: explode essa sigla! Então, vamos falar de SESC. Vamos lá. CESPEH. Né? Tá. Eu acho que explode ela. Então, se entrar no Instagram e botar essa sigla CESPEH, você vai encontrar o nosso canal, e ali tem muitas das coisas, os cursos que a gente está fazendo para diversos grupos. Já que eu estava falando de Explodir, que era para levar de centro, de estudo, de saúde do trabalhador. E ecologia humana, esse mesmo. Maravilha. Bom, e você, nessa trajetória aí, tem certamente muitas experiências. Eu queria ver se você quer comentar alguma, aquelas que você considera mais significativas, mais importantes. É difícil escolher. É difícil escolher. Olha, o momento em que nós paramos para repensar o curso de especialização na modalidade EAD, lá naquelas oficinas que você participou também, 2005, 2006, foi um momento porque pela primeira vez a gente tinha atores da prática e acadêmica pensando a formação, e eu acho que a gente conseguiu refletir aquilo num belo itinerário formativo. E uma outra experiência, essa é um pouco mais recente, um trabalho que nós temos feito de fortalecimento da atenção primária em saúde na fronteira do Brasil com o Uruguai, em cidades gêmeas, onde não existe nenhuma barreira física que separe um país do outro, ou seja, os problemas acontecem no mesmo território, só que é um território
compartilhado por 2 países, 2 línguas, 2 sistemas de saúde completamente distintos, 2 marcos regulamentares e leis distintas, mas os problemas são os mesmos. A gente tem que fazer formação de trabalhadores para aprenderem a trabalhar nessa perspectiva binacional. E agora, no segundo semestre de 2026, nós vamos trazer a saúde do trabalhador para a fronteira. Ou seja, vamos ter um curso específico de Relações Saúde, Trabalho e Ambiente, que foi recentemente aprovado e credenciado na ENSP, para a gente ofertar para trabalhadores da atenção primária do Brasil e do Uruguai, para pensar a saúde do trabalhador nessa perspectiva binacional, que é um projeto que está me dando muita alegria de poder desenvolver. Maravilha. É um exemplo de vocês frequentando a vida e a vida desafiando vocês. A vida se impõe e nos desafia a contribuir com um pouco do que a gente acumulou nesses 30 anos aí de experiência. O evento está quase começando, mas eu queria pedir, fica à vontade para uma última fala, ou que você gostaria de sugerir, de comentar. Quero sugerir que se leia tal livro. Maravilha. Não, acompanha o trabalho que nós temos feito e que hoje a gente usa as mídias sociais do CESPH, da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, para divulgar algumas publicações. Né? Hoje é difícil a gente falar de algum problema de saúde sem considerar que vivemos uma crise climática, estamos num momento acontecendo também a COP30, nesse momento que nos reforça a lembrar isso. Então temos 2 livros recentes que falam sobre a emergência climática e o papel das escolas de saúde pública, e vocês, através desses canais, poderão aí acessar. Esses materiais estão disponíveis gratuitamente para download, e aí fica uma sugestão. Acessem as mídias sociais do SESC e vocês vão encontrar essas publicações. Inserir um linkzinho, maravilha, eu vou lhe passar o link, você pode baixar os livros gratuitamente. E obrigado aí um prazer revê-lo e um prazer conversar contigo. Muito bom, Fred. Grande abraço. Um abraço, mano.